estamos nós, pois é, infelizmente com os Statics. Galera, o negócio é o seguinte, antes da gente começar a falar, quando alguém morre, eu fiz vários vídeos sobre bodybuilders famosíssimos que morreram, não é? E infelizmente é sempre uma tragédia. E a gente tem que levar em consideração o seguinte, as famílias, a galera que era mais chegada do cara, tudo isso a gente tem que respeitar. Acima de tudo, a gente tem que respeitar a ciência. Nós temos que respeitar a ciência. Nós temos que respeitar os laudos que vão sair. Nós temos que respeitar as análises. No momento, tudo que a gente pode fazer com inteligência, obviamente, não é correr e começar a falar das possíveis razões. Não. Nós temos que falar daquilo que a gente sabe que são fatos hoje, antes das conclusões que serão tomadas pelos médicos legais, etc, etc. Ou seja, autópsia e todo o resto. Imediatamente, lógico, de cara a gente pode falar, não, causa da morte, aneurisma, infarto miocárdio, combinação dos dois, etc, etc. Então o que acontece é o seguinte, primeiro, o cara faleceu. Segundo, são fatos, ok? Nós precisamos considerar os fatos, vamos lá. O cara faleceu, o cara tomou 4 vacinas, essa é a razão que isso aconteceu? Não vou dizer que é. Mas hoje em dia, eu estou dizendo aqui, chega aí, se você é novo nesse canal, você tem que ficar ligado numa coisa. Se você acha que você pode ignorar as coisas que acontecem em 2023, as coisas que estão por vir em 2024, 2025, o que já aconteceu de 2020 em diante pós-Covid, se você tomou ou não vacinas, se você pegou ou não Covid, e nós temos partido do princípio que todos nós pegamos, mesmo vacinados, você não pode mais ignorar isso. A coisa mais assustadora que eu vejo acontecer hoje, em 2023, é a galera do de sempre. Eu já ouvi dizer que ontem mesmo, assim que o cara soube a notícia, que o cara falou assim, já foram possíveis causas, sabe por quê? Chega aí. Os caras estão mais interessados em fazer ibope em cima da morte do cara. Joseph Linder era um profissional fantástico, era um cara muito bem quisto no nosso meio, no bodybuilding, inclusive na área de fitness e todas as outras áreas. Então ele não era qualquer cara, ele não era qualquer um. E a gente tem que partir do princípio que mesmo que ele dissesse várias vezes, nas entrevistas que ele deu, sobre o fato de que ele às vezes fazia loucuras com anabolizantes de esteroides, etc., nós não podemos partir do princípio que a culpa é de anabolizantes de esteroides. Não. Nós sabemos hoje que existe um grande tumulto com relação às vacinas, o que aconteceu, o que elas causaram, o que elas possivelmente deixaram de causar, ou seja, aparentemente não houve a imunidade que deveria haver, os resultados foram em algumas situações desastrosas e outros não. Nós não estamos aqui para criticar a vacina, mas a gente não pode deixar de falar sobre os fatos. E o cara era vacinado sempre controlada, ou seja, não necessariamente ele era um cara não saudável. Eu digo para vocês e vou repetir de novo, presta atenção. Sabe os caras que estão por aí no YouTube brasileiro, aí no Brasil? Os caras que estão aí, estou falando para eles, eu já falei 40 vezes para esse meu amigo, vai checar o que está acontecendo com o seu coração. Não é só um testezinho de esforço, não. Você precisa, especialmente se você é vacinado, você precisa checar tudo. Você precisa checar os níveis de cálcio no seu coração, você precisa checar tudo. Existe uma garantia de que você vai se safar? Não, mas hoje nós já temos um conhecimento médico sobre isso e aquilo, sobre aí, chama um doutor não sei o quê, e fala não sei o quê, isso é tudo ibope, isso é besteira. Quando chega na realidade da morte, tudo isso é palhaçada. Quando chega na realidade da saúde, deteriorar um ponto onde você não consegue aí, é os caras se achando bacana. Sabe o cara que fala, ele fala tanto porque ele adora se ouvir falar. Ele gosta de ouvir a voz dele, ele gosta de ouvir o que ele está dizendo para ele mesmo. Em nenhum momento ele para pensar o seguinte, que ele pode estar errado. Agora você que está aqui no canal, você é uma pessoa mais inteligente que isso. Você sabe, e se você tem escutado o que eu dito, fazem 6, 7 meses que eu estou batendo na tecla
se você é vacinado, se você pegou Covid ou não, você tem que checar todos os níveis, tudo que você pode checar, a sua genética, cálcio no seu miocárdio, os níveis de cálcio no miocárdio, tudo, tem que checar tudo isso, tem que continuar checando, tem que usar as coisas que a ciência de hoje comprova que vão lutar contra a proteína spike. A proteína spike é uma das reações que não deveria acontecer, mas que aparentemente, obviamente com todos os estudos que estão saindo, ocorre. Você precisa tomar os passos necessários para se proteger. É todo mundo que vai ter esse problema? Aparentemente não. Mas como é que você vai saber se é com você ou não, se você não checar? Uma outra coisa, o acúmulo de todas as coisas que você faz diariamente, inclusive sua nutrição, o seu treino ou a falta dele, o andar ou a falta de andar, a sua vitamina do sol, a D estimulada pelo sol, toda essa combinação de coisas é um conjunto extremamente importante. Se você acha que você pode deixar para lá, eu vou dizer uma coisa para você. Olha, nós temos no nosso time de treino elite, já passou dos 170, eu parei de contar, nem recebi o último número de quantos tem. Mas eu vou dizer uma coisa para você, nós temos, vamos lá, nós temos pilotos de avião, pois é, comerciais, tá certo? Nós temos militares do exército, nós temos médicos, pois é, nós temos médicos, nós temos juízes, delegados, advogados, CEOs, toda essa galera está num time elite e cada um deles traz para nós uma experiência diferente. Se tomou vacina, se não tomou, se foi forçado, coagido, e nenhum deles, e eu vou chamar a atenção de você, se você não está fazendo esse acompanhamento, você deveria fazer esse acompanhamento. Se você não está checando como é que anda a sua genética, as propensidades que você tem usando toda a tecnologia de 2023, e você pode fazer isso, você está perdendo uma grande oportunidade de talvez salvar a sua vida. Se você acha que a medicinazinha de sempre vai ajudar você, ao contrário da medicina epigenética e genética, você está fuzilado. Você não está em 2023. Você está escutando a galera do século passado, os médicos do século passado, os caras das mesmices. Outra coisa, aqueles não estão nem aí, sabe por quê? Eles só querem saber de pegar a sua grana. Eles só querem saber que você vai lá e dá um chequezinho todo mês para manter a sua reposição hormonal. Eles só querem saber se você vai ser mais um cliente que paga a mercê deles. Você deve ser inteligente o suficiente para entender um cara como o Joe Linder, que tinha todo o potencial para checar tudo isso, a grana para fazer todos os testes de todos os jeitos, não conseguiu parar. O que aconteceu? Foi a vacina? Foi por causa dos esteroides que ele tomava, exagerava de vez em quando? Foi a combinação dos dois? Foi o Covid, a vacina? Toda essa combinação, isso é especulação. O que a gente não vai fazer? A gente não vai especular e nem criticar o cara que já está morto. Nós não vamos fazer isso em respeito ao profissionalismo dele, em respeito à família dele, em respeito a não querer promover o nosso ambiente, o que a gente faz no YouTube, em cima da morte de um cara que era extremamente bacana. O que nós queremos fazer é chamar a sua atenção que você não pode ser a próxima vítima, que você deve cuidar de você, que você deve checar o que está acontecendo. Se você continua fazendo, achando que você é o cara, não, eu sou o cara. Tem muita gente que tem grana, eu sei disso. Eu falo com meus amigos, eu também, muitas vezes, paro para pensar, peraí, eu não sou infalível, eu não sou imortal, eu não sou uma pessoa que posso dizer, eu sou o cara, não, sabe por quê? Dali um segundo, se o ticker here, se o coraçãozão para, você já era. Se entra um coágulo no seu cérebro, bum, você já era. E aí, é tarde demais. Então, quando hoje, em 2023, quando se fala de saúde, a gente não pode ser egotista, a gente não pode ser uma pessoa que eu sou o cara, a gente não pode ser uma pessoa que levanta o nariz para a ciência de 2023 de todos os fatos que estão ao redor. Inclusive, os Estados Unidos têm sido o berço da produção de novos estudos com relação às possíveis causas e situações oriundas
das vacinas, da falta de vacina e todo o resto, Covid, sem Covid, tudo isso. Aqui nos Estados Unidos nós estamos produzindo estudos fantásticos com relação a isso. E às vezes esses estudos não chegam, sabe aonde? Na boca do povo no Brasil, sabe por quê? Porque existem interessados de que você não saiba disso. Mas acima de tudo, o ego é a pior coisa que você pode ter com relação à sua saúde. O ego de que você já sabia, o ego de que você está fazendo todos os laboratoriais que você acha que deve, o ego de que você acha que sabe o que você deve saber, ao invés de abrir a sua mente ou o seu coração para, não vale bosta nenhuma. Então, o meu apelo a você é o seguinte: será que você não deve a você mesmo e àqueles que amam você, que dependem de você, de cuidar de você de uma forma responsável, fazer o check-up adicional, ter certeza que você está cuidando de você com a medicina deles, médicos que estão atualizados em 2023 com todos os problemas que estão ocorrendo de última geração? Nenhum deles está interessado em pegar a sua grana, nenhum deles está interessado em se promover em cima de você, nenhum deles está interessado em não saber exatamente as probabilidades que você tem de desenvolver alguma coisa, dependendo daquilo que você tomou ou deixou de tomar, que pode imediatamente e fulminantemente matar você. Joe Linder era um cara fantástico, um cara que tinha a possibilidade de pagar os melhores médicos, um cara que tinha a possibilidade de lançar mão dos melhores biohackers, inclusive biohackers russos, que são os melhores que existem. Joe Linder era um cara que não era mal informado. Ele fez de tudo, porque ele sabia, dizem os relatos dos amigos, que tinha algo errado. Infelizmente, não adiantou. Joe Linder faleceu. O que você deve fazer, na minha opinião, é baixar a sua crista. Baixa o seu ego. Para de achar que você é infalível e imortal. Para de achar que você já fez tudo aquilo que você tem que fazer e consulte pessoas que sabem do que estão falando. Você, com 20 anos de idade, com 25, com 30, com 35, 40, 45, 50, você pode se tornar vítima de uma situação que é a combinação de vacinas, Covid, ou a falta de um, ou a combinação do outro, ou todo o resto que você está fazendo ou deixando de fazer, que podem gerar subitamente uma situação que o seu corpo não vai conseguir lidar com ela e você vai a óbito. A pergunta que eu tenho é: para quê? Para que correr o risco? Para que deixar isso acontecer? Para que achar que você é a pessoa que sabe? Cheque, vá atrás. Não ache que amanhã é o dia é hoje. Não deixa para depois. Não faz o delay das coisas. Não se torne uma pessoa que, mas amanhã é a sua saúde. Ela depende disso, mas acima de tudo, acorda. A sua vida pode depender disso. E como Joe Linder provou o caso dele aqui, com o falecimento dele, não existe uma hora, é de repente, e você não pode fazer nada. Minha sugestão para você? Checa. Vai atrás de quem sabe, fala com quem pode te ajudar, use todos os nutrientes que estão disponíveis nessa área, defenda, ajuda o seu sistema imunológico, defenda o seu corpo de coisas que podem acontecer, das próximas pandemias que a Organização Mundial da Saúde já disse que estão vindo por aí. Eu digo para as pessoas, knowledge is power, conhecimento é poder, e na realidade, conhecimento de boa qualidade só é poder se você colocar o conhecimento em prática. Essa é a verdade. Eu sou Rich Villela e eu trago para você a verdade nua e crua, doa a quem doer. Vai no nosso Insta, tem cursos vindo por aí, tem coisas fantásticas acontecendo, bravo.publication, me segue no meu, X9Alpha, lá tem, é só pedir, entra no nosso Telegram. Nós só postamos coisas científicas com respaldo científico de última geração. Você não vai ser incomodado com baboseira, lembra?
A galera que está conosco são CEOs de empresas multinacionais, são pessoas importantes, juízes, delegados, tem de todos os tipos de pessoas, de todas as profissões. Você é bem-vindo, não interessa o que você faz. Mas você tem que se ligar no seguinte: conhecimento é poder. Você deve usar o conhecimento que você adquire, mas acima de tudo, você tem que adquirir conhecimento que vale a pena. Não em canais que querem se promover em cima da morte de um cara tão legal como Joe Lindner. Fica aqui a dica. Ei!